você pare um pouquinho e olhe para trás. Sim, reflita tudo o que já aconteceu na sua vida até aqui. Lembra como você era uma criança mimada aos olhos de Deus? Quantas vezes você passou por dificuldade onde você precisava exclusivamente de uma ajuda e o seu socorro veio do alto? Você lembra quando Deus entrou com providência em tudo aquilo que para você, naquela época, era impossível? Se você lembra, qual é o motivo do seu duvidar? Por que existe ainda dúvidas dentro do seu coração? Se Deus ainda está trabalhando por você. Se Deus ainda está movendo céus e terra por você. Deus, ele não mudou, ele é imutável. Ele faz milagres, fazia milagres e continuará fazendo milagres. Então por que temer se você tem um Deus que te sustenta? Um Deus que tem providência, que não te manda respostas rápidas, mas manda uma intervenção divina para mudar todas as coisas na sua vida. Por acaso em algum momento Deus te abandonou? Você pode pensar que Deus te abandonou porque as circunstâncias dizem isso. Mas Deus, ele nunca te deixou. Ao contrário do que muitos pensam, Deus tem cuidado e zelado da sua vida. E dia após dia ele tem ali, cuidado e te mantido de pé. Sabe por que você está de pé no dia de hoje? Porque há um Deus que te sustenta. Sabe por que você não desistiu? Porque há um Deus que insiste que você continue. Porque há vitória para a tua vida. Porque ele decretou. Mesmo você se achando tão maduro, tão dono de si, Deus, apesar de ver os teus erros, ele ainda mantém as promessas de pé sobre a sua vida. Mesmo Deus vendo as suas falhas, mesmo Deus vendo você muitas das vezes o abandonando, o deixando, ele persiste em você porque há uma promessa que foi gerada. Você entende? O Senhor, ele te ama muito. Ele jamais te deixou só. No período em que você ali chorava, pedindo por respostas, por providência, Deus usou milhares de pessoas para confirmar que o projeto estava ainda em pé sobre a sua vida. E hoje ele usa mais um vídeo para dizer: eu preciso apenas que você confie em mim. Até quando duvidarás daquele que te chamou, daquele que já moveu céus e terras por você, daquele que te livrou de situações que você não soube nem explicar como você saiu. Até quando você duvidará do seu Deus? Porque, querido, se você duvida do tamanho do seu Deus, você duvida do milagre que vem dele. Deus não trabalha mediante a dúvidas, Deus trabalha mediante as certezas. Até quando você duvidará? Até quando o seu coração continuará ansioso? Não pense que Deus não tem visto. Ele vê as suas perdas e tem muita coisa que ele mesmo tirou da sua vida para que você continuasse de pé. Você enxerga pessoas, Deus enxerga coração e intenção que há neles. Deus, ele não aceita perder. Então ele não aceitaria perder você. Não existe perdas para Deus. Deus não sabe o que é perder, porque toda batalha com Cristo é uma batalha de vitória. Deus batalha por você. Ele se importa com você. Em nenhum momento ele te esqueceu ou te abandonou. Quando você está sofrendo, é Deus que estende a sua mão. Quando você precisa de providência, Deus usa pessoas para mandar a providência que você precisa. Deus manda anjos para te socorrer, para te guardar, para te alicerçar. Tem muita coisa que você não viveu, que foram os não deu certo, que eram livramentos disfarçados. Sabe por quê? Porque, querido, se Deus permitisse que acontecesse tudo aquilo que o inimigo planejou para a sua vida, você não estaria hoje nem aqui para contar a história. O que o inimigo roubou, Deus trará de volta para você 10 vezes mais. Porque com Deus não há perda sem restituição e reconstrução. Lembra de Jó? Passou por muitas coisas, mesmo ele não tendo plantado nada daquilo. Porque Deus permitiu que ele passasse por aquilo, para que a provisão de Deus fosse maior, melhor, e para que a vida dele, depois de uma perda, fosse um grande testemunho. Deus arranca muita coisa de você. Os teus erros, suas enfermidades, pessoas que não te agregam em nada, tudo aquilo que não te edifica. Às vezes Deus afasta pessoas sim para trabalhar na vida delas e depois trazer de volta. Mas tem pessoas que Deus dá um corte para que você consiga entender que você não é dependente dela, mas é dependente dele. Deus levou o seu nome a lugares inimagináveis e em breve você será reconhecido como referência em muitas coisas, porque o seu nome já está lá, em lugares que você nem imagina, porque Deus tem esse poder. Porque o projeto está de pé. Não somos merecedores, mas Deus nos faz vencedores, porque o nosso milagre é para a honra e glória dele, e é para mostrar ao mundo
o quão grande Ele é e que Ele ainda é um Deus que realiza sonhos e manda providência. A única coisa que Deus pede de você hoje é confiança, posicionamento. Deus quer que você ore mais, busque mais, crie um vínculo com intimidade real nele. Não adianta você ouvir milhares de vídeos dizendo que Deus tem uma grande obra na sua vida, sendo que você não dá o primeiro passo para Ele, que é o essencial para uma mudança completa. Mais intimidade você tiver com o papai, mais você provará do amor e da grandeza vinda dos bons frutos que há nele. A fé, ela vem por ouvir a palavra do Senhor. Se você não tem buscado a leitura bíblica, se você não tem buscado ao Senhor, se entregue e confiante nele, você nunca provará o segredo de uma vida rompendo em fé, porque a fé, ela é indispensável para quem deseja viver milagres. Para de querer mover o mundo com a força do teu braço. Entregue a Deus o que para você é impossível, porque não existe nada impossível para Deus. Não existe nada que impeça a promessa de acontecer sobre a sua vida. Posicione-se, porque Deus tem cuidado de tudo. Ainda uma coisa, sua decisão de confiar e se posicionar e a sua ação de viver para Cristo é o que te fará viver o extraordinário. Isso é determinante para o seu milagre, querido. Você tem um problema e o problema é seu. E você só vai conseguir solucionar este problema em Cristo. Tem coisas que só Deus pode fazer. Então para de querer depositar no homem a confiança que só precisa ser entregue nele. Tem dito muitas das vezes que Deus tem se mantido em silêncio, quando na verdade você tem ouvido mais a voz do mundo e abaixado a voz de Deus. O teu silêncio não é o silêncio dele. Você quer ouvir a voz de Deus que fala com você todos os dias, 24 horas? Então se posicione, porque como conhecer a voz de Deus, sendo que eu mesmo não o conheço? Conhecer a Deus não é ouvir falar dele, é ter uma intimidade com ele. Você tem buscado por essa intimidade? Chegou o momento. Não é mais momento de brincar. Chega de deserto. Chega de viver esse ciclo sem fim. Chegou o momento de dar um basta. Deus fala, mas nós não estamos o escutando. Antes víamos grandes avivamentos dentro da igreja. Hoje não vemos mais porque Deus mudou? Não, porque as pessoas mudaram. Hoje em dia eu prefiro confiar em cavalo, em amuleto da sorte, em lei da atração, ao invés de confiar exclusivamente em Deus, que desde o princípio de tudo era o que providenciava o mover do impossível como possibilidade, como realização. É o momento da gente entender que o homem é falho, o ser humano é falho. Eu falho, você falha, nós falhamos. Mas Deus não falha. Ele não mente, ele continua sendo fiel para cumprir toda a obra depositada, toda a promessa entregue a você. É o momento de desconectarmos do homem e nos conectarmos mais no céu. É o momento da gente reverter esse processo, onde a luta vem atrás de luta, e tirar a luta e colocar a vitória no lugar. Mas isso só acontece por meio de um posicionamento. É o momento de você priorizar o que importa, que é a sua vida com Deus. Porque na Bíblia, em Mateus 6,33 diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, para que então as demais coisas lhes serão acrescentadas. Você entende que há uma prioridade para depois acontecer um mover no geral? Não é o homem que vai te exaltar, querido. Deus chamou você para uma exaltação. Haverá dupla honra para cada lágrima derramada. A tua colheita continua sendo colocada em uma terra fértil, a sua sementinha, na verdade. E haverá colheita. Terra fértil é você. Então tudo que você faz terá colheita. Lá em Gálatas 6, versículo 7 diz: pois o homem semeia, e isso ele também colherá. O que você tem semeado no hoje? Porque certamente no futuro você colherá. Sabe por que você vive um ciclo sem fim? Porque a semente não muda. Chegou o momento de mudarmos a semente, mudarmos a maneira que nos portamos em algumas situações, as nossas ações, as nossas expectativas. Chegou o momento de mudarmos para que venhamos ter uma coisa diferente. Chega de viver ano após ano uma coisa que não muda, uma situação que não muda, que não me agrega mais em nada. Chega. Vou ler um versículo aqui para você que se encontra em Lucas 11:28, que diz assim: e ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O que Deus está pedindo de você é um posicionamento. E aí? Qual é a sua ação mediante a isso? Basta ter vontade de viver algo novo. Além do planejamento, tem que existir execução. Até quando vai ficar no comodismo? O comodismo nunca foi um lugar confortável, apenas um lugar conhecido. Chegou o momento de despertar. Quer fazer em você uma grande obra além daquilo que você pediu a ele. Mas o primeiro passo só acontece quando você, da vontade, tem a ação. É o momento de fazermos a diferença, para viver a diferença.